Fala Dev, nesse vídeo eu vou falar sobre a base da programação e aonde você pode estudar cada uma dessas bases. Meu nome é João Victor, sou professor de robótica e de programação e a primeira base é algoritmos e lógica de programação. Basicamente é a forma como que o computador entende e você precisa dominar essa forma antes de realmente codar para ele em uma linguagem de programação. Então, tanto é que linguagem é outro pilar. Normalmente você vai lá numa faculdade, em algum curso, eles abordam algoritmos e estrutura de dados em um, depois linguagem de programação em outro. Mas você dominando isso aqui, você vai finalmente pensar como um programador. Isso aqui você pode aprender com pseudocódigo, que é uma forma de você representar a ideia do computador, passado para o computador entender, e ao mesmo tempo você entender aquilo. Inclusive, aqui um desafio para vocês aí. Você tem uma explicação muito boa entre a diferença de lógica de programação para algoritmo? Se você conseguir, deixa aí nos comentários, mas assim, valendo só para criança entender. Não vou me arriscar aqui tentando fazer essa diferença, mas se você tiver, deixa aí nos comentários que vai ajudar muita gente. É onde você pode estudar esse pilar. Tem o site da LetCode, um site muito bom, é gratuito. Tem a versão paga dele também, mas você não precisa pagar para alcançar algumas funcionalidades básicas. Lá tem bastante desafio, alguns é bem difícil, inclusive, só que tem outros mais para iniciante também. Tem um curso em vídeo do Gustavo Guanabara, é um curso bem da hora, eu fiz faz bastante tempo, mas vocês também podem ver porque esse curso é atemporal, né? Independente do tempo, algoritmos vai ser sempre algoritmo. O segundo pilar é a linguagem de programação, e esse pilar aqui é mais sobre como que você vai escrever o código para o computador entender. Então é uma balança entre o ser humano e o computador. Então a gente tem idiomas aí, por exemplo, na vida real, de inglês, e português, e espanhol, e nos computadores, para entender, a gente vai ter Python, JavaScript, C++ e diversas outras linguagens, sempre tentando fazer esse intermédio entre ser humano e computador. Onde você estuda isso aqui? Tem um curso em vídeo de Python, de HTML, CSS, JavaScript. Novamente, isso aqui não é patrocínio, mas eu fiz bastante curso do Gustavo Guanabara e ele é um excelente professor. Eu aposto que alguns deles até criança entende, cara, de tão bom a didática dele é. Então faz lá, domina essa base, ele é focado em iniciante, mas você terminou os cursos dele, você vai estar preparado para alguns outros cursos mais avançados. Eu recomendo também você participar de semanas de programações. Então, por exemplo, da Alura, da Rocket City ou diversas outras que fazem. Eu sei que tem aquela questão de eles vender algum curso no final, mas eu acho que não se preocupa com isso. Independente se você for comprar ou não, vê esse curso, monta esse projeto na prática que vai te ajudar muito nesse pilar da programação para você dominar a base e conseguir codar suas aplicações sozinho. E para quem quer dar mais um passo na carreira depois de fazer algum desses cursos de iniciante, você pode comprar o curso .dev. É o curso atualmente que eu tô fazendo e tá me deixando com uma liberdade muito maior em codar minhas aplicações. Vou deixar o link aí na descrição, lá você vai aprender design pattern, arquitetura, deploy de aplicações e diversas outras coisas. Beleza, agora presta muita atenção que esses três últimos, cara, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores pilares. Inclusive o último foi recomendado pelo Steve Jobs, então eu recomendo você ver ele também. O terceiro pilar é a estrutura de dados. Tudo na internet são informações, ou seja, são dados. E saber como lidar com eles é essencial, como que você organiza esses dados, como que você procura um específico em uma pilha inteira de dados. Isso tudo é tão importante que se tornou um pilar por si próprio, né? Não faz parte da lógica de programação, não faz parte do algoritmos. Estrutura de dados é algo que você estuda separadamente. Melhor parte de estudar isso aqui que provavelmente você não vai usar isso daqui em aplicações reais, mas vai te dar uma liberdade, uma inteligência muito maior para resolver problemas. Assim como o Bhaskara, que você aprendeu em matemática lá na escola, te deixou mais inteligente para resolver problema, estrutura de dados não passa disso. Mas também você precisa dominar essa área para passar em algumas entrevistas de emprego que pede para você codar ao vivo uma estrutura de dados. Onde você pode estudar? Eu ouvi falar muito bem desse livro que é chamado Entendendo Algoritmos. Ele tá na minha lista de leitura, eu vou terminar primeiro o Programador Pragmático, depois eu vou para ele. Esse livro é tão bom que eu vou trazer vídeo aqui pro canal, de ambos inclusive, né? Tanto de Entendendo Algoritmo quanto Programador Pragmático. Então se você não quiser perder esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tá chegando em breve. O segundo local é o da LetCode também, lá tem uma seção de estrutura de dados. Lembrando que tem outros diversos sites parecidos com o da LetCode que você pode achar e procurar por conta própria, caso você não gosta do deles. Agora presta muita atenção nessa parte, que essa daqui é muito
muito importante se você está perdido na base da programação. Não esquece de deixar seu like caso você tenha esquecido e vamos lá. O quarto pilar é paradigmas de programação. E cuidado que pode ser um tiro no pé você tentar aprender todos. Isso daqui é a forma como que a linguagem de programação que você utiliza é estruturada. Não é sobre se o computador vai entender melhor ou não. Então tem diversos. Por exemplo, orientação a objeto tem para Java, funcional tem para Elixir, Golang e diversas outras linguagens de programação. E aqui, ó, você não precisa saber programar em todos. Você precisa se aprofundar em um, mas saber que os outros paradigmas existem e que cada um tem a sua importância, que o que você está aprendendo, se é orientação a objeto, não vai ser uma bala de prata para todas as situações. Vai ter situação que a funcional vai se sobressair. Você pode estudar isso daqui diretamente com a sua linguagem de programação. Tá estudando Java, você já vai aprender por consequência orientação a objeto. Tá estudando Elixir, por consequência você aprende o paradigma funcional. Agora a gente vai para o quinto pilar aqui, que é o conselho dado pelo próprio Steve Jobs. Em 1997, a Apple ela fez uma conferência com os devs da empresa. E desse dia saiu o melhor conselho que eu já ouvi para programadores. E eu achei tão importante esse conselho que eu resolvi colocar como a base da programação nesse vídeo aqui. Mas antes disso, vamos entrar em um consenso aqui. Programar é resolver problemas, certo? Você pode codar alguma coisa inútil, tipo uma rosquinha flutuante em um site? Pode. Mas a maioria da sua carreira, a maior parte, desde o início até o fim, vai ser codando aplicações que fazem sentido ser usado para resolver um problema. Bom, a gente concordando nisso, agora dá uma olhada nessa pedrada aí que o Steve Jobs levou. Sad and clear that on several counts you've discussed, you don't know what you're talking about. I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDoc. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last 7 years. O programador ele estava odiando perder a sua tecnologia que ele usava no dia a dia. E o Jobs ele deu uma resposta assim. You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. Você precisa começar com a experiência do usuário e ir trabalhando de trás para frente até chegar na tecnologia. O que isso quer dizer, cara? Que você nunca vai chegar ali na sua empresa, sentar na mesa com os devs, com os designers, com os engenheiros e começar a falar sobre as tecnologias da hora que você tem, os hype do momento, e daí você vai tirar um produto disso aqui e vender no mercado. Nunca vai acontecer assim. Primeiramente, você vai lá no mercado, observa as dores que os clientes estão sentindo, tira uma solução dessa dor, com base nessa dor você decide as tecnologias que faz mais sentido resolver essa dor. Agora você me diz, faz sentido para uma empresa manter uma tecnologia que não estava resolvendo nenhuma dor dos projetos que elas estão vendendo atualmente? Cara, entender isso desde o início vai acabar com o preconceito de tecnologia que tem muito na nossa área. Então você provavelmente já viu aquelas discussões que a linguagem de programação X é melhor do que a Y e etc. Mas isso aqui vai depender de situações e de sistemas, sites, aplicativos que você está desenvolvendo. Tecnologia, linguagem, frameworks, elas são sempre um meio para você alcançar um fim. Tenha isso em mente. Isso não significa que você precisa aprender todas para você estar pronto para diversas situações. Mas você focar em uma e ter noção que a sua linguagem, sua tecnologia, ela tem os seus próprios defeitos. E pode ser que você não entenda isso atualmente, mas eu realmente espero que daqui a alguns anos, meses, você passe por alguma situação e finalmente dá aquele clique que você lembra dessa frase aqui, lembra dessa ideia e você finalmente entenda isso. Outro pilar muito importante da programação é aprender com seus próprios erros. Nesse vídeo aqui eu falo 5 que todo dev inexperiente comete em algum momento da carreira. E nesse outro vídeo aqui eu vou falar como que eu montei o meu portfólio para conseguir o meu emprego atual. Vejo em algum deles.